Acordo União Europeia-Mercosul. Mais de 5 mil produtos brasileiros terão um imposto de importação zerado na União Europeia. E você vai ver também. Países europeus fazem reunião emergencial após Trump ameaçar com tarifas quem se opuser à tomada da Groenlândia. E ainda, sobe para 39 o número de mortos em descarrilamento de trens na Espanha. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, muito bom dia. Segunda-feira, 19 de janeiro de 2026. Agora são 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Um ótimo começo de semana para você. Vamos agora aos destaques do Redação Hit, primeira edição. Um levantamento da Confederação Nacional da Indústria apontou que mais de 5 mil produtos brasileiros terão um imposto de importação zerado na União Europeia, assim que o acordo entre Mercosul e União Europeia entrar em vigor. O presidente Lula comemorou o acordo assinado neste sábado em Assunção, no Paraguai. Segundo a CNI, o acordo amplia o acesso do Brasil ao comércio global e cria um novo patamar de inserção internacional para a indústria nacional. Mais de 54% dos produtos negociados no âmbito do acordo terão imposto de importação zerado na União Europeia, logo na entrada em vigor do tratado. Já do lado do Mercosul, o Brasil terá prazos mais longos para a redução tarifária. E de acordo com a Confederação Nacional da Indústria, a medida amplia de forma significativa o acesso do Brasil ao comércio global e cria um novo patamar de inserção internacional para a indústria nacional. Os acordos preferenciais e de livre comércio, dos quais o Brasil participa atualmente, cobrem cerca de 8% das importações mundiais de bens. Com a entrada em vigor do acordo com a União Europeia, esse percentual deve subir para 36%, considerando que o bloco europeu respondeu por 28% do comércio global em 2024. Do lado do Mercosul, o Brasil terá prazos mais longos, entre 10 e 15 anos, para reduzir tarifas de 44% dos produtos ou 4.400 itens, assegurando uma transição gradual e previsível. Para a Confederação, esse desenho garante uma transição considerada previsível para a indústria brasileira, permitindo ajustes produtivos e tecnológicos antes da abertura total de alguns setores. O presidente Lula e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, saudaram a assinatura do Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia, após 25 anos de negociações. É bom para o Brasil, é bom para o Mercosul, é bom para a Europa e é bom, e muito bom, sobretudo, para o mundo democrático e para o multilateralismo. Os dois blocos juntos representam 30% do PIB mundial e abrangem um mercado de mais de 700 milhões de pessoas. Von der Leyen aproveitou uma ocasião para elogiar o poder da cooperação e da abertura de mercados. O Fundo Garantidor de Crédito começa a ressarcir hoje cerca de 150 mil credores que compraram certificados de crédito bancário do Banco Master. O prazo para pedidos de ressarcimento foi aberto no sábado. Os credores que entraram com o pedido de ressarcimento dos certificados de crédito bancário do Banco Master já podem receber o valor. Os pagamentos vão ser feitos à vista, em uma parcela única. O certificado de depósito bancário é um investimento de renda fixa em que o investidor empresta dinheiro ao banco e recebe juros em troca. Essa remuneração pode ser pré- ou pós-fixada. O prazo para pedidos de ressarcimento começou no sábado, por meio do aplicativo do Fundo Garantidor de Crédito no caso das pessoas físicas. Já as empresas devem fazer os pedidos pelo site do FGC. Somente até o domingo foram registrados cerca de 369 mil pedidos de ressarcimento de garantias dos credores que compraram certificados de crédito bancário do Banco Master. Segundo o fundo, o número de credores da garantia é da ordem de 800 mil. O valor total a ser pago em garantias será de 40 bilhões e 600 milhões de reais. O FGC informou que possuía até novembro do ano passado liquidez de 125 bilhões de reais. O FGC alertou para possíveis tentativas de golpe envolvendo o pagamento de garantia. O órgão reforçou que os canais oficiais de atendimento e divulgação de informações são o aplicativo do Fundo Garantidor, o telefone, e-mail e redes sociais, e que não cobra nenhum tipo de taxa para efetuar o pagamento da garantia, não antecipa,
não transfere créditos garantidos e não utiliza intermediários. E ainda que nenhum contato é feito por meio do WhatsApp ou SMS. Morreu neste domingo, aos 73 anos, o ex-ministro Raul Jungmann. Jungmann estava internado em um hospital particular na capital federal e morreu após anos de luta contra um câncer no pâncreas. Pernambucano, o diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM, exerceu mandatos como vereador e deputado federal e liderou 4 ministérios nos governos Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer. Em nota, o ex-presidente Michel Temer lamentou a morte do ex-ministro da Defesa e da Segurança Pública e disse que Jungmann foi um brasileiro que soube servir ao país. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, descreveu Jungmann como um amigo querido cuja presença sempre inspirou confiança e serenidade. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, destacou que o ex-ministro deixa lições sobre diálogo, construção de pontes e respeito institucional. Atendendo a um desejo do próprio Raul Jungmann, o velório será realizado em cerimônia reservada a familiares e amigos próximos. Um avião de pequeno porte caiu em um galpão de uma oficina mecânica nesta manhã em Guarapari. O acidente aconteceu no bairro Jardim Boa Vista e as primeiras informações são de que na aeronave estava apenas um piloto que ficou preso às ferragens e teve ferimentos leves. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. O piloto informou que realizou um pouso forçado no local. Ele não quis ser levado para uma unidade de saúde e os bombeiros realizaram apenas um curativo no ferimento na mão. Segundo informações do aeroporto de Guarapari, no Espírito Santo, a aeronave é particular e caiu logo após decolar da pista. E olha, após o presidente Donald Trump ameaçar aumentar as tarifas para vários países europeus que se opõem a que os Estados Unidos assumam o controle da Groenlândia, o presidente francês Emmanuel Macron e a chefe do governo italiano, Giorgia Meloni, elevaram o tom. Esses países asseguraram que vão permanecer unidos. Desde que voltou ao poder, Trump insiste em tomar a enorme ilha situada entre a América do Norte e a Europa, alegando razões de segurança nacional diante dos avanços russos e chineses no Ártico. No sábado, Trump intensificou suas advertências em reação ao envio de um pequeno contingente militar europeu à ilha para dar apoio a manobras dinamarquesas. Irritado com essa mobilização de forças, o presidente americano ameaçou a Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e a Finlândia com a imposição de novas tarifas, até que se chegue a um acordo para a compra completa e íntegra da Groenlândia. As tarifas de 10% entrariam em vigor em 1º de fevereiro e poderiam subir para 25% em 1º de junho. Diante dessas ameaças, o presidente francês Emmanuel Macron afirmou que tem a intenção de pedir a ativação do instrumento anticoerção da União Europeia, cuja aplicação requer maioria qualificada. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, também se manifestaram. Uma invasão de Groenlândia por parte da administração estadunidense. Uma invasão da Groenlândia pelo governo dos Estados Unidos faria de Putin o homem mais feliz do mundo. Ele seria o homem mais feliz do mundo. Por quê? Primeiro, porque de alguma forma legitimaria sua invasão, sua ação unilateral e o questionamento do território da Ucrânia. E segundo, porque temo que, se tal invasão da Groenlândia pelos Estados Unidos acontecesse, seria o golpe de misericórdia para a OTAN. Muito me temo que se se produjera essa invasión de Groenlandia por parte de Estados Unidos, sería la carta de defunción de la OTAN. Gostaria de dizer que, na minha opinião, a ideia de aumentar as tarifas contra as nações que optaram por contribuir para a segurança da Groenlândia é um erro e, obviamente, não concordo com isso. Compartilho da atenção que o governo dos Estados Unidos tem dedicado, como já disse muitas vezes, à Groenlândia e ao Ártico em geral. L'attenzione che la presidenza americana attribuisce, come vi ho detto molte volte, alla Groenlandia e in generale all'Artico. Os países ameaçados por Trump com novas tarifas, caso se oponham a que os Estados Unidos comprem a Groenlândia,
asseguraram neste domingo que permanecerão unidos e denunciaram o que consideram uma espiral perigosa. As ameaças tarifárias minam as relações transatlânticas e correm o risco de provocar uma espiral descendente perigosa, afirmaram em um comunicado conjunto Reino Unido, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Países Baixos, Noruega e Suécia. O presidente Lula avalia com embaixadores o convite do presidente americano Donald Trump para integrar o Conselho de Paz em Gaza. O convite marca mais uma etapa da retomada de relações entre Brasil e Estados Unidos, após a retirada de parte das tarifas impostas por Trump para a importação de produtos brasileiros. Ainda não há informações sobre se Lula aceitará participar do Conselho. Mas o convite marca mais uma etapa da retomada de relações entre Brasil e Estados Unidos, após a retirada de parte das tarifas impostas por Trump para a importação de produtos brasileiros pelos Estados Unidos. Além de Lula, teriam sido convidados a participar do Conselho de Paz o presidente argentino, Javier Milei, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, o presidente egípcio, Abdel Fattah el-Sisi, e o primeiro-ministro canadense, Mark Carney. Haverá também um Conselho Executivo Fundador e um Conselho Executivo de Gaza, responsável por supervisionar todo o trabalho em campo de outro grupo administrativo, o Comitê Nacional para a Administração de Gaza, encarregado da governança temporária de Gaza e sua reconstrução. Trump atuará como presidente do Conselho de Paz, que faz parte de seu plano de 20 pontos para encerrar a guerra entre Israel e o Hamas. Espera-se que o Conselho da Paz fique acima dos demais órgãos executivos e seja composto por diversos líderes mundiais. Nenhuma mulher e nenhum palestino foram anunciados até o momento para o grupo, mas a Casa Branca afirmou que membros adicionais serão anunciados nas próximas semanas. O presidente sírio anunciou um acordo com o chefe das Forças Democráticas Sírias, que inclui um cessar-fogo após o avanço das forças governamentais em áreas controladas pelos curdos no norte e leste do país. Al-Sharaa está no poder há pouco mais de um ano e, desde então, tem ocorrido massacres de grupos minoritários. Os Estados Unidos, que há anos apoiam os combatentes curdos sírios, mas que agora também são um aliado fundamental de Damasco, saudaram o acordo. O exército sírio tomou o controle de várias cidades e instalações estratégicas no norte e no leste da Síria, inclusive a principal jazida petrolífera do país, expulsando as forças curdas que exerciam ali uma autonomia de fato há mais de 10 anos. Moradores de Tabqa, no norte da Síria, derrubaram uma estátua de uma combatente curda após o governo anunciar a captura da cidade. O governo islamista da Síria tenta impor sua autoridade em todo o país após a destituição do presidente Bashar al-Assad no fim de 2024. Na semana passada, o exército expulsou as forças curdas de 2 bairros de Alepo, a principal cidade no norte da Síria, e no sábado tomou o controle de uma área ao leste da cidade. E veja a seguir, sobe para 39 o número de mortos em descarrilamento de trens na Espanha. Antes do intervalo, vamos ver uma câmera ao vivo de Águas de Lindóia, cidade das águas terapêuticas, em São Paulo, 22 graus neste momento. Redação HIT volta já. Onze horas e 46 minutos, o Redação HIT está de volta. Até o momento, 39 pessoas morreram num acidente envolvendo 2 trens na Espanha, que aconteceu na noite de ontem. Outras 123 pessoas ficaram feridas, 5 delas com gravidade. Um acidente entre 2 trens deixou várias dezenas de mortos e feridos na província espanhola de Córdoba. A tragédia ocorreu às 7h45 da noite de domingo, no horário local, perto da estação de Andamuz, na região da Andaluzia,
quando um trem que ia de Málaga para Madrid descarrilou e invadiu a via por onde trafegava outro trem que também saiu dos trilhos. As autoridades ainda não apontaram uma possível causa do acidente. O primeiro trem a se acidentar era novo e a via acabou de ser totalmente reformada. A Casa Real da Espanha expressou grande preocupação com a tragédia. O chefe de governo do país, Pedro Sánchez, suspendeu os compromissos e expressou condolências às famílias das vítimas. Na rede social X, o governante afirmou que era um momento de profunda dor para o país. Na estação de Madrid e em várias da Andaluzia, autoridades montaram espaços para atender familiares das vítimas. As linhas de alta velocidade entre a capital e o sul da Espanha foram suspensas por causa do acidente. O candidato socialista José Seguro ficou em primeiro lugar no primeiro turno das eleições presidenciais deste domingo em Portugal, seguido pelo candidato da extrema-direita André Ventura, segundo pesquisas de boca de urna. Apontado como favorito, Ventura aparecia em um distante segundo lugar e disputa uma vaga no segundo turno com o liberal João Cotrim. A emissora pública RTP projetou que José Seguro deve receber entre 30% e 35% dos votos e André Ventura entre 20% e 24%. Cotrim ficaria com 17% a 21%. As pesquisas anteriores apontavam Ventura, presidente do partido de extrema-direita Chega, como favorito no primeiro turno, mas indicavam que o deputado tinha poucas chances de vencer o segundo turno, que será realizado em 8 de fevereiro. Esse cenário ilustra o terremoto político causado pelo crescimento da extrema-direita, que já é a principal força de oposição ao governo conservador. O presidente português não tem poderes executivos, mas pode ter um papel de árbitro em caso de crise, já que tem o direito de dissolver o parlamento para convocar eleições legislativas. O vencedor do segundo turno vai substituir o conservador Marcelo Rebelo de Sousa, eleito 2 vezes em primeiro turno. A primeira-ministra japonesa Sanai Takaichi afirmou nesta segunda-feira que pretende dissolver o parlamento ainda nesta semana, antecipando as eleições para 8 de fevereiro com o objetivo de fortalecer o seu apoio político e avançar com sua agenda de reformas. A líder conservadora, a primeira mulher a chefiar o governo do Japão, conta com pesquisas favoráveis para aumentar o número de cadeiras ocupadas por seu partido, o Partido Liberal Democrático, que governa à frente de uma coalizão majoritária muito estreita. Prezados cidadãos, hoje eu, como primeira-ministra, decidi dissolver a Câmara Baixa em 23 de janeiro, porque cabe agora a vocês, o povo soberano, decidir se Sanai Takaichi está apta para ser primeira-ministra. Takaichi foi nomeada primeira-ministra em outubro e seu gabinete está em alta nas pesquisas. O PLD governou o Japão quase ininterruptamente por décadas, mas sua popularidade despencou recentemente devido a escândalos de financiamento e a incapacidade de lidar com a inflação, que gira em torno de 3%. O bloco governista, que inclui o parceiro de coalizão, o Partido da Inovação do Japão, tem apenas uma pequena maioria na poderosa Câmara Baixa do Parlamento. Isso pode dificultar a aprovação de sua agenda política, incluindo gastos fiscais proativos e o aumento do orçamento de defesa. O gabinete de Takaichi aprovou um orçamento recorde de 122 trilhões e 300 bilhões de ienes, cerca de 768 bilhões de dólares, para o ano fiscal que começa em abril de 2026. E ela prometeu obter a aprovação parlamentar o mais rápido possível para combater a inflação e fortalecer a 4ª maior economia do mundo. Começaram hoje as inscrições do Sistema de Seleção Unificada, o SISU 2026. São quase 275 mil vagas em cerca de 7.400 cursos de graduação em todo o país. As inscrições para o SISU 2026 vão até a sexta-feira, dia 23 de janeiro. Podem participar alunos que fizeram ao menos uma das 3 edições mais recentes do Enem e tiraram nota superior a 0 na redação. O SISU é o programa do governo federal que seleciona estudantes para instituições públicas de ensino superior, a partir do desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A novidade deste ano é
é que o programa passa a aceitar as notas das 3 edições mais recentes do Enem. Neste caso, Enem de 2023, 24 e 25. Até este ano, podiam se inscrever apenas quem havia feito a última edição do exame. Além de ter feito o Enem em uma das 3 edições mais recentes, é preciso que o candidato tenha tirado nota acima de 0 na redação e tenha ensino médio completo. O programa terá apenas uma edição no ano, como tem sido desde 2024, e quem for selecionado pode iniciar o ano letivo no primeiro ou no segundo semestre, a depender da abertura de turma e determinação da instituição. Os candidatos do Sisu terão 5 dias para escolher até 2 cursos de instituições públicas de 26 unidades federativas. Rondônia, na região norte, é o único estado que não vai ofertar vagas para suas universidades por meio do Sisu. Após uma seleção inicial dos cursos, os candidatos também poderão conferir suas colocações no sistema, o que é importante para saber as suas chances de classificação. As opções podem ser alteradas quantas vezes o candidato quiser, até às 23h59 do dia 23 de janeiro, quando as inscrições se encerram. Valem as escolhas que estiverem marcadas no sistema nesse horário. O resultado da chamada regular será divulgado no dia 29 de janeiro. E o começo da semana em São Paulo deve ter o tempo parecido com o dos últimos dias, com pancadas de chuvas fortes nesta segunda-feira. Só que, diferentemente do que tem acontecido, o temporal com chance de granizo pode começar mais cedo. A máxima na cidade pode chegar a 25 graus Celsius, um pouco abaixo do registrado nos últimos dias. Na terça, dia 20, pode cair novamente, para 20 graus Celsius, prevê o Instituto. O aviso de perigo, o segundo de 3 níveis do INMET, indica chuvas de até 100 milímetros, além de ventos de 60 a 100 km por hora, com risco de queda de energia, quedas de árvores e alagamentos. A mudança no tempo é causada pela passagem de uma frente fria, que provoca pancadas de chuva que ganham força no início da tarde, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo. A chance de alagamentos, transbordamento de rios e córregos e deslizamentos, afirma o centro. À noite, a média dos termômetros na cidade deve ficar em torno dos 18 graus Celsius, segundo o CGE. Na terça, a frente fria segue para outros estados, e a capital paulista terá céu fechado e garoa. As temperaturas devem ficar entre 16 e 20 graus Celsius ao longo do dia. A área sob perigo no aviso do INMET vai do litoral catarinense até o litoral sul do Rio de Janeiro, passando por São Paulo, em regiões como a capital paulista, Campinas e o Vale do Paraíba. De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, a possibilidade moderada de deslizamento nas regiões de São Paulo, Sorocaba, Campinas e São José dos Campos. O aviso também vale para Volta Redonda e Petrópolis, no Rio de Janeiro, e Pouso Alegre, em Minas Gerais. O risco, diz o CEMADEM, se deve a uma suscetibilidade dessas regiões, a esses movimentos e ao acumulado de chuva dos últimos dias, especialmente na Grande São Paulo, fora a previsão de chuva moderada e até forte para esta segunda. Vamos dar uma olhadinha, então, na nossa câmera ao vivo do céu de São Paulo para ver o tempo. Neste momento, está bem encoberto, 22 graus neste momento. Como a gente viu na reportagem, vai chover e chover forte, viu? Se proteja. Muito obrigada pela sua companhia nesta segunda-feira. Uma excelente semana para você. A gente se encontra novamente amanhã, às 11h30 em ponto, ao vivo. Te espero.